Olá, meu amigo. Olá, meu aluno. Vamos falar da resolução mais complexa no edital de Polícia Rodoviária Federal. Legal é você saber que essa resolução só cai em concurso de Polícia Rodoviária Federal. Se o tema é trânsito, resolução 882, que trata de dimensões máximas, peso máximo e veículo, só concurso de Polícia Rodoviária Federal. Eu vou te dar uma estatística e a finalidade não é te desestimular, porque a gente nunca sabe o que vai cair na prova. Mas a resolução, ela é tão complexa, o tema é tão complexo que nem o examinador costuma cobrar em prova. Mestre, já caiu em prova? Já caiu. Uma ou duas vezes no máximo, no concurso. Mas você está aqui para enfrentar todo o seu edital. E o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar ela de forma super estratégica naquilo que não é agressivo de você enfrentar dentro da resolução, porque ela é muito técnica. Muito técnica. E aí, meu amigo, você pode ficar tranquilo, porque o que você sabe vai ser mais do que o examinador sabe sobre o tema. Então você vai aprender, vai ter uma desenvoltura máxima. Esse vídeo é o terceiro vídeo de uma série Polícia Rodoviária Federal que a gente está trabalhando no nosso curso e no canal Oficina Concurso. Eu preparei todo esse material com o meu secretário de Inteligência Artificial. Então, queria que você colocasse uma avaliação aqui, dissesse o que você acha do material, dê sugestões, porque aqui no Oficina Concurso a gente quer te dar o conteúdo, mas é importante você aprender com qualidade. Eu costumo dizer que se o tema parece muito difícil para você, é hora de trocar de professor. Porque nós, professores, nós temos a responsabilidade de facilitar o seu aprendizado. Tudo bem? E a responsabilidade de dar todo o conteúdo que pode ser cobrado na sua prova. Então vamos deixar de blá 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 e vamos entrar na resolução 882, beleza? Essa resolução ela foi alterada pela deliberação 270 de 2023 e a gente vai trabalhar ela com as alterações, beleza? Eu tive a preocupação de fazer para você 3 materiais para que você conseguisse entender a resolução com o máximo de ilustração possível, tudo bem? Porque é um texto que fica muito pesado. Olha que coisa interessante aqui, olha. O que a deliberação 270, que é a novidade, que é o que o examinador gosta, né, trouxe de novo? Olha, um caminhão-trator, eu não sei se você lembra disso da sua aula de veículo. Um caminhão-trator, um caminhão com essa forma, com semi-reboque, um veículo apoiado sobre ele, o comprimento máximo na legislação era 18,60, mas hoje esse veículo pode chegar a 19,30 metros. Tudo bem? Essa foi a alteração. Então aqui já começou a aula te dando a questão que vai cair na sua prova, porque isso é fácil de você enxergar. Então, quando eu falo de comprimento máximo, estou falando de uma ponta a outra do veículo, considerando os elementos rigidamente fixados. Beleza? Essa resolução, e esse foi o tema que já foi cobrado em prova, ela tem a parte conceitual. A parte conceitual você traz da sua aula de Código de Trânsito Brasileiro. Mas eu vou te ajudar aqui. Ele pode perguntar para você na sua prova e você se prenda à ilustração aqui. O que é tara? Olha isso aqui, olha. É o peso do veículo vazio. Ah, legal, legal. O que é lotação? Lotação é a carga que você coloca sobre esse veículo vazio. Tudo bem? Estou colocando a carga aqui, ultrapassando as dimensões, você sabe que não pode, a resolução proíbe, mas só para que você enxergue que essa carga que entra aqui, né, se ela for a carga máxima do veículo, a gente chama isso de lotação. Quando você pega o
peso do veículo aqui, olha, o peso do veículo, que é a tara, e soma com a lotação dele, você tem o chamado peso bruto total. E aqui, quando a gente fala de peso bruto total, a gente está falando de um único veículo. Nesse caso aqui embaixo, né, em que você tem um semi-reboque e um caminhão trator, né, que são dois veículos, a gente fala do peso do conjunto, chama-se peso bruto total combinado. E a capacidade máxima de tração, isso aqui está ligada à potência, o torque do motor, quanto que o motor é capaz de tracionar considerando a caixa de marcha do caminhão, quanto que ele pode tracionar, né? O que ele consegue carregar de peso, né? Isso aqui se mistura, né? Essa capacidade máxima de tração se mistura com peso bruto total, né? Porque você acaba tendo um limite imposto pelo fabricante, que é a capacidade máxima de tração, e o peso bruto total normalmente vem em normas do CONTRAN. E aí você vai aprender na sequência uma regra de ouro, que o tema vai ficar tranquilo para você. Vamos lá. Aqui, olha. A regra de ouro. A regra de ouro do tema. Olha que coisa interessante. Eu vou olhar nos teus olhos para você poder entender. Quando a gente fala de regra de ouro, você fala assim, mestre, quando eu paro um caminhão, tem uma plaqueta ali colada com as capacidades dele, quanto que ele pode pesar no máximo, quanto que ele pode carregar de carga, quanto que ele pode tracionar. Isso está ali, né? São limites impostos por quem fabricou o veículo com medo de você botar muita carga e o veículo que ele fabricou quebrar, torcer, não conseguir subir, né? Numa descida não conseguir frear. Então, existe o limite do fabricante para preservar o veículo. E o CONTRAN, que é órgão de trânsito, conversa com quem faz a via, com o município, com o DENIT, com o DER, e o CONTRAN, ele estabelece o limite de preservação da via. Aí o aluno fala, porra, existem limites diferentes? Eu falo para o aluno, porra, existe. Ué, mas qual que eu tenho que respeitar? Se tiver conflito dos dois, você cumpre o menor. Porque se você cumpre o menor, você cumpre os dois. Beleza? Limite 25, limite 23. Se tu respeitou os 23, tu respeitou os 25. Beleza? Agora, se tu tiver com 24, tu respeitou o 25 e está no excesso no 23. Então você tem que respeitar os dois limites. Ou você pode falar como a regra de ouro. Tem conflito entre fabricante e CONTRAN, dos dois, o menor. Essa é a regra de ouro da fiscalização de peso. Tudo bem? Vou colocar aqui para você essa regra. Olha. Então, o limite do fabricante a gente chama de limite técnico. O fabricante dá limite de PBT, PBTC, peso por eixo, capacidade de tração. O CONTRAN dá esses três limites, né? O único exclusivo do fabricante é a capacidade máxima de tração. Esses outros limites você encontra tanto no fabricante quanto no CONTRAN, né? E você deve obedecer o menor deles. Calma que a gente vai entrar nos detalhes. Vamos lá para as dimensões máximas de um veículo. Você já aprendeu o que a deliberação trouxe de novo, dimensão máxima. Qual a largura máxima? Mestre, largura máxima de um veículo 2,60. A altura máxima 4,40. E a pergunta difícil de prova seria qual o comprimento máximo do veículo. Então, se você tem um veículo que não está puxando nenhum outro veículo, o comprimento máximo é 14 metros, beleza? Agora, se a gente estiver falando do ônibus de transporte coletivo, esse pode chegar a 15 metros, mas tem que ser 8 por 2. O que é 8 por 2 para chegar a 15 metros? Olha, quando a gente fala 8 por 2, 6 por 2, 6 por 4, do que a gente está falando? Quantidade de contato no pavimento. Se você tem 8 contatos no pavimento, você tem 4 eixos, uma ponta de cada lado. 4 vezes 2, 8. Desses 8 eixos, quem é que faz a força de tração para puxar todos os demais? Apenas 2. Então, é 8 por 2. Então, o ônibus, para chegar a 15 metros,
ele tem que ter essa configuração, senão o limite entra aqui, beleza? Você já aprendeu... Opa, saiu aqui da tela. Você já aprendeu que o limite é 14 metros, o ônibus 8 por 2 pode chegar a 15. O ônibus que não for 8 por 2, por exemplo, 6 por 2, ele continua com o limite de 14 metros. Ah, mestre, eu aprendi também, né, é um novo limite que é 19,30. Sim, esse seria o limite da prova, né, 19,30. É um caminhão trator mais um semi-reboque. Beleza? Lembrando para você, caminhão trator tem esse formato, semi-reboque esse formato. Ah, mestre, o que é um caminhão com reboque? Caminhão com reboque, o caminhão já tem esse formato aqui, olha. Você tem aqui um engate e aqui um veículo que consegue ficar em pé, tem roda na frente e atrás. O semi-reboque, em regra, ele só tem rodas atrás porque ele vai apoiado aqui no caminhão, num pino rei, tudo bem? Na quinta roda, tranquilo? Então, largura máxima 2,60, altura máxima 4,40, comprimento máximo 14 metros. Estou falando do seu carro. Qualquer outro veículo, largura máxima 2,60, altura 4,40. Olha, essa altura aqui é do veículo com a carga, inclusive. Não é só do veículo, tá? Com a carga. Ah, beleza, mestre. Beleza. O caminhão com reboque que você acabou de estudar, ou o ônibus com reboque, continua 19,80. Beleza? Se você tiver várias unidades, um caminhão puxando 2 semi-reboque, aquilo que a gente chama de bitrem, por exemplo, o limite dele é 19,80 metros também. Então, com relação ao limite, a gente continuou nos 19,80. Beleza? Bem, agora, olha que coisa de maluco, né? Eu comecei a entrar em sofrimento, né, e queria que você olhasse para essa tela, né, e desse uma pausa, olha para a tela e olha o que está na resolução do CONTRAN. Ele diz, porra, o peso de um veículo não articulado é 29 metros. Ah, o caminhão trator pode pesar, um semi-reboque, 45, um reboque, 45, mas se ele passar de determinada medida, ele pode chegar a 57. Ah, tem a possibilidade de chegar a 54,5. Como que é isso, mestre? Olha, assim, parece confuso, mas eu vou te dar a fórmula, a receita de bolo para você passar na sua prova. Eu preparei aqui um material para você memorizar, pensando só na memorização, né, para na hora da prova você conseguir enxergar melhor sobre o tema. Você tem que saber o seguinte, olha, quanto que o veículo pode pesar para ele não derrubar pontes por aí. Quando a gente fala de limite de peso bruto total, é o peso que um veículo pode pesar para não destruir as obras de arte, as estruturas, viaduto, ponte que tem por aí, porque isso está ligado à construção civil. Então existe esse limite, beleza? Preocupado com essa estrutura. E aí você tem uma série de informações que elas são um pouco complexas para você memorizar. Deixa eu colocar aqui o material de memorização que eu preparei para você, que eu acho que você vai curtir mais. Aqui, calma aí, achei, já está aqui já. E aí você vai receber todos esses materiais, né? E se você ainda não é aluno, pede para receber aqui nas informações que eu mando para você, beleza? Olha, uma coisa legal de você pensar, todo veículo que você tem transitando na via, ele tem uma configuração previamente aprovada pela Senatran. Então você não pode ter uma configuração de eixo de veículo diferente da configuração de eixo que a Senatran estabeleceu para caminhões, reboque, semi-reboque. Ah, eu posso ter num caminhão 3 eixos juntos? Em regra não. No reboque pode? Também não, em regra não. Qual é a configuração de 3 pneus de cada lado? Também não. Porra, mestre, mas como é que tu sabe isso? Então, existe uma portaria da Secretaria Nacional de Trânsito que não cai na sua prova, mas que vale a pena você saber que existe para te dar uma compreensão. Todas as configurações de eixo, todos os veículos, o quanto que ele suporta de peso, considerando o eixo dele, está nessa portaria. Vou colocar aqui para você, a gente vai tratar disso, mas antes de efetivamente enfrentar, eu queria que você pensasse
no seguinte, olha, sou policial rodoviário federal, abordei esse caminhão aqui, vamos colocar assim, vou te explicar já o que é o que aqui. E também abordei esse caminhão aqui, um eixo na frente e um eixo atrás. O da frente a gente vai pintar assim. Esse pintadinho aqui, você está vendo ele de frente, ele é um eixo com um pneu de cada lado, beleza? Esse que eu estou colocando aqui em aberto é um eixo com 2 pneus de cada lado, tranquilo? Olha, a legislação diz o seguinte, se você tem um pneu de cada lado, ele suporta 6 toneladas, tranquilo? Se você tem 2 pneus de cada lado, não dobra, ele suporta 10 toneladas. Porque o peso, o que esse cara faz no pavimento, influencia no que esse vai fazer também. Então o peso não dobra. Essa informação é útil para quê? Estou te dizendo que aqui suporta 6 e aqui suporta 10. O peso bruto total desse veículo, estabelecido pelo CONTRAN, é 16 toneladas. Aí esse caminhão aqui, esse aqui, 2 eixos coladinhos, né, a gente chama de eixo em tandem, você vai ver que ele suporta 17 toneladas. Você vai aprender isso já. Esse aqui suporta 6. Então esse veículo aqui suporta 23 toneladas. E aí você vai ver na nossa aula que existe um caminhão que pode chegar a 29 toneladas. É esse caminhão aqui, olha, que tem 2 eixos direcionais na frente, né? Esses 2 eixos aqui, eles suportam 12 toneladas, e esse eixo aqui suporta 17 toneladas. Quando você soma, esse caminhão pode chegar a 29 toneladas. Mas vamos para as ilustrações, que vai ficar um pouco melhor de você entender. Se você achou que foi rápido, volta só para você ter uma ideia. Eu já vou trabalhar o eixo com você, beleza? Vamos lá. Então, eu coloco isso aqui para você ter ideia da confusão que é memorizar esses números todos. E aí, né, eu coloco aqui, olha, a escada do peso e os gatilhos do comprimento. Na verdade, né, você para definir quanto que um veículo suporta, você tem que saber o comprimento dele e olhar para os eixos dele. O comprimento mais os eixos vai te dar o peso bruto total estabelecido pelo CONTRAN na resolução. E aí a gente vai ver as perguntas possíveis de você enfrentar. Primeiro peso, né? 29 toneladas, limite. Que caminhão é esse? É aquele que tem 2 eixos na frente e 2 eixos atrás. Suporta aqui 12 toneladas, são 2 eixos direcionais, né? Tem esse formato aqui, olha. 2 eixos direcionais, você já vai ver o que é um eixo direcional. E um eixo em tandem, né? São 2 eixos formando a mesma suspensão. Esse eixo em tandem é 2 pneus de cada lado, eles estão interligados e aí suporta 17 toneladas. Isso parece que é uma informação desnecessária, mas não é. Você vai entender que essa configuração de eixo vai te ajudar a compreender o tema. Então, o primeiro número que você tem que memorizar é 29 toneladas. Ah, beleza, mestre. Qual é o outro que você tem que memorizar? O outro número que você tem que memorizar é o número relacionado a comprimento. Se na sua prova ele colocar, o veículo é menos de 16 metros ou menos 17,50. Esse menos 16 metros, ele está falando do caminhão com semi-reboque. Não pode, ainda que os eixos suportem mais, como você está comprimindo o peso num espaço pequeno, você não consegue distribuir ele ao longo do caminhão, não é possível transportar num veículo com menos de 16 metros mais de 45 toneladas. Ou seja, não pode pesar o caminhão com a carga mais de 45 toneladas. Caminhão com semi-reboque. Caminhão com reboque, 45 também, se tiver esse menos 17,50. Então aqui tem um gatilho para você, olha. Eu coloquei aqui no seu material, você vai receber esse pontinho, olha. Gatilho 1, gatilho 2. Tem menos 17,50, tem menos 16, amigo, 45 toneladas é o nome dele, beleza? Viu esses números na prova? 45 toneladas. Ah, passou disso. Ah, meu amigo, passou disso, tem limite também, beleza? Então vamos lá. Abaixo 17,5, caminhão com reboque, 45 toneladas, né? Aqui é um caminhão com um reboque. Faltou o desenho do reboque aqui, tranquilo? Agora acima 17,
né, você abre novos degraus na escada. Então vamos lá. Que degrau seria esse? O dos 57 toneladas. Perceba que aqui, olha, é o último degrau. Aí o aluno fala assim: porra, mestre, eu não posso ter veículo, eu não posso ter uma combinação de veículo que ultrapasse 57 toneladas sem autorização especial de transporte, não. Para que isso aconteça, você tem que ter uma autorização especial de transporte. Quem dá essa autorização? Na área urbana é o município, porque ele tem que saber se o teu veículo vai conseguir passar num caminho que você quer fazer o transporte. Se aquelas vias vão suportar, se tem ponte ali que vai suportar. Então tem que ter uma autorização especial. Na rodovia federal, quem dá é o DENIT, beleza? Na rodovia estadual, quem dá é o DER. Então, destravamos os limites padrão para você. Então, questão da sua prova, se for cair o tema, né? É o que é o conhecimento do examinador, 29, 45 se for abaixo daqueles limites, ou 57 toneladas. Mas tem dois limites especiais que você tem que saber que existe, né? Esse de 54,5, né? A legislação diz: veículo articulado com mais de 16 metros, veículo articulado significa que aqui tem semi-reboque, né? Com mais de 16 metros, se tiver um tandem triplo e eixos distanciados, eles podem chegar a 54,5. Vamos tentar fracionar esse 54,5 para ver que caminhão seria esse. Olha, 6 mais 17, 23. O que sobra aqui de eixo, né? Se tem esse meio aqui, tem o 25,5 aqui, beleza? 25,5 é o chamado tandem triplo. Tandem triplo é uma suspensão com 3 eixos, cada um com 2 pneus de cada lado, beleza? Tranquilo? Então 25 por 23, é isso? 25 com 23, aqui suporta 23. Com 25, 8, 48,5. Para 54,5, você poderia colocar um eixo aqui distanciado de mais 6 toneladas nesse semi-reboque. Então ele permitiu um eixo de 6 toneladas aqui, olha, para você poder chegar aos 54,5. Então seria essa configuração aqui, olha, um caminhão trator, isso é só para você entender que é possível de você chegar nas configurações. Ó. Caminhão trator, um semi-reboque, esse semi-reboque com um tandem triplo aqui e um eixo aqui. Ó. Aqui dá 25,5. Aqui você poderia ter 6 toneladas, aqui 17 toneladas e aqui 6 toneladas. Aí você chegaria nesse 54,5. Então ele criou essa configuração especial porque esse eixo de 6 toneladas ele não existia, beleza? Então vamos lá. E aí surge mais um número especial, né? Surge a possibilidade de você chegar a 58,5. Né? Perceba que existe uma luta, olha, isso aqui é briga da categoria querendo carregar mais carga. 10 viagens mais pesado é uma viagem a menos. Ó. Isso aqui é a briga da categoria. E olha que é só um aumento de 1,5 tonelada, né? Beleza? Então você tem que ter a combinação, tem que passar 17,5, né? Aí ele fala de tandem triplo com eixo isolado. Se você coloca esse eixo isolado aqui, olha, você aumenta em 6 toneladas, só que ele coloca o limite do conjunto 58,5, ainda que o veículo suporte mais. O eixo isolado, se tivesse formato aqui, é 6 toneladas. Se tivesse formato aqui, com 2 pneus de cada lado, é 10 toneladas. Você pode colocar isso no meio do conjunto para que ele suporte mais. Mas é legal de você pensar o seguinte, Matt, se eu somar lá os eixos e suportar mais, você fica limitado pela norma, porque esse limite que está aqui é o que as pontes, as obras de construção civil suportam, beleza? E isso aqui sem autorização especial de trânsito. Com autorização especial de trânsito, se tiver até 9 eixos, você pode chegar a 74 toneladas. Se tiver 11 eixos, você pode chegar a 91 toneladas, beleza? Tranquilo? Se eu estou falando de carga divisível, porque na indivisível o céu é o limite, né? Tem que transportar uma pá eólica.
meu irmão, aí você pode ter o infinito é o limite, mas com autorização especial de trânsito que excede essas dimensões e o peso padrão. Mas na carga divisível, que você pode dividir entre caminhões, é isso que eu estou falando aqui, beleza? Na indivisível é o artigo 101 do CTB, beleza? Tranquilo? Bem, e aí eu coloco vários processos mnemônicos aqui para você. Olha mais esse aí, esse ficou legal. Esse é bem legal também. Então, com relação ao peso do veículo, era isso que eu queria que você enxergasse. Mas você fala assim, porra, mestre, não seria mais fácil eu entender o limite por eixo? Sim, vou colocar aqui para você. Olha aqui o que eu preparei para você enxergar melhor o eixo. Melhor fica sempre pro final, né? Vamos lá, ver se você curte. É isso. Vamos lá. Então, aqui, ó, decodificando a lei, né? Vamos lá. Esse desenho é muito maneiro, né? Estou te dando uma visão tanto lateral aqui quanto com a visão de cima do veículo, né? Então aqui, olha os eixos para você, né? O que primeiro, né? Partindo do zero, o que é um eixo, né? Um componente que conecta as rodas, né? Quando eu falo de 2 pneus de cada lado, estou falando desse eixo aqui, desse eixo aqui. Isso aqui suporta 10 toneladas, beleza? Quando eles se ligam, né? Quando um eixo liga ao outro, a gente chama isso aqui de eixo em tandem, beleza? Quando um eixo se liga ao outro, a gente chama de eixo em tandem. Agora, ele tem que ter o comprimento, a distância entre as rodas, no máximo 2,40 metros. Isso é legal de você pensar pelo seguinte, porra, mas tem 2 eixos aqui, né? Eu considero o limite máximo desses 2 eixos 17 toneladas? É. Mas que distância é essa aqui? Porque se ele tiver largo assim, não é 10 e 10? Então, se for mais de 2,40 é 10 e 10, é 20 toneladas. Mas se a distância entre ele for menos de 2,40, cai para 17, porque o que esse cara faz no pavimento influencia no que esse vai fazer. Então, o pavimento já fica sacudido pela essa porrada que o eixo está dando. Beleza? Então, 2 eixos próximos um do outro, existe uma influência. Então, o limite, né, do tandem seria 17 toneladas. Beleza? Então, a regra de ouro é a distância que eu falei para você aqui, dos 2,40 metros. Mas na legislação você vai ver alguns tipos de eixo. Olha, aqui, ó, tandem triplo. Vou colocar aqui de preto, o desenho está incompleto, porque a inteligência ela não é tão perfeita, né? Então, tandem triplo, ó, é assim, mas lembrando para você que é 2 pneus de cada lado, né? Tandem triplo só tem semi-reboque, só tem semi-reboque. Isso aqui suporta 25,5 toneladas. Tandem duplo, 17 toneladas, né? E aí é 2 pneus de cada lado. Tranquilo? Eixo direcional. Esse eixo direcional, normalmente, ele tem esse formato aqui, olha. Suporta 10 toneladas, mas é um eixo que ele está no meio do veículo e acompanha... Porra, estou escrevendo e você não está vendo, né? Vou voltar. Caraca, deixa eu ver. Vou voltar aqui, tá? Que eu não sei o que você viu. Esse eixo aí que você está vendo, esse suporta 10 toneladas, se ele tiver interligado a um outro eixo, 17 toneladas. Se a distância entre os eixos for até 2,40 metros, ele está nesse padrão da 17 toneladas. Agora, foi nesse momento que eu tirei, né? E aí comecei a falar que se passar de 2,40, você considera o eixo como isolado. Então, vou colocar a tela aqui e vou entrar na tela de novo. Então vamos lá. E aí você tem esses tipos de eixo aqui, olha. Se você tiver, até acabou ficando bom, né? 3 eixos com 2 pneus de cada lado, cada um suporta 25,5. Isso só tem no semi-reboque, né? Ele tem esse formato aqui, ó. Você desenha um semi-reboque, ele tem essa aparência aqui. Aqui tem o pino para fixar no veículo. 3 rodas assim, com 2 pneus de cada lado, suporta 25,5 toneladas. Se for 2 de cada lado, e 2 eixos só, 17 toneladas. Aí você tem o eixo autodirecional. Esse eixo autodirecional é um eixo que está aqui no meio do veículo, né? Está aqui, por exemplo, no meio do semi-reboque,
e esse eixo ele acompanha sozinho o movimento do veículo. É o eixo autodirecional. Porque o eixo direcional é aquele que vira quando você esterça o volante, né? Então, o eixo direcional é o eixo que está ligado à direção, ao volante. O autodirecional é o que gira sozinho. A legislação fala sobre ele. Ah, muda alguma coisa no limite? Não. Se tiver um pneu de cada lado, 6 toneladas. Se tiver um de cada lado, 6 toneladas. Se tiver 2 de cada lado, 10 toneladas. Só para você saber que existe esse tipo de pneu, de eixo, beleza? E aqui eu trago um desenho para você conseguir enxergar melhor, né? Caminhão com semi-reboque. Olha, esse caminhão aqui, faltou a carroceria dele. Se você tem um caminhão, né? Esse desenho tá ruim, hein? Vamos tirar esse desenho. Caminhão é isso aqui. Reboque, você tem um engate, não tem apoio, né? Se for apoio é semi-reboque. E ele está aqui, beleza? Então, a gente chama isso de Romeu e Julieta. Caminhão toco é esse caminhão com um eixo só aqui. Se ele tiver 2 eixos, a gente chama de truque, beleza? Isso aqui é um caminhão trator, né? Porque ele foi feito para tracionar outro veículo, beleza? Esse caminhão trator aqui tem uma peça chamada quinta roda para o semi-reboque encaixar. Aqui, ó, é o semi-reboque. Perceba que o semi-reboque está totalmente apoiado no veículo da frente, né? O veículo da frente tem esse formato e ele vai aqui apoiado nessa peça chamada pino-rei e quinta roda. Tranquilo? É uma resolução muito técnica, né? Eu não quero encher muito o teu saco, mas é legal você saber que o eixo em tandem tem isso aqui, né? Se for diferente disso, o eixo é considerado isolado. Então, no eixo em tandem, a distância está entre 1,20, 2 e 40, ainda que seja tandem triplo, tá? Beleza? Tá. Limite, 2 eixos, 17 toneladas. Isso aqui é o tandem duplo, tranquilo? Aqui ele faz um tandem para você triplo, mas esquece de colocar, né, o terceiro eixo. Suporta 25,5 toneladas. Então eu queria que você tivesse essa ideia, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui legal para você. Ele coloca um desenho aqui, talvez esse desenho aqui sirva de base. Vamos conferir se está certo. Ó. Ponto 1, eixo 1, eixo direcional, beleza, né? Você sabe que tem um pneu de cada lado, suporta 6 toneladas. Né? Eixo 2, tandem duplo, tração, você sabe que suporta 17 toneladas. Beleza? Tranquilo. Aqui tem um outro tandem duplo, né? Que é o primeiro semi-reboque. Esse semi-reboque aqui a gente chama de dolly, né? Não sei se você consegue enxergar. Isso aqui é só uma estrutura para ligar o veículo com 2 pneus embaixo, né? Esse veículo aqui acaba... Deixa eu pensar aqui. Não, não é o dolly, não. Esse aqui, na verdade, ele tem esse formato aqui. Ó. Tem uma plataforma aqui, onde vai o eixo, ele se apoia aqui no caminhão trator, tem 2 eixos, né? Aqui tem um apoio dele, que vai 2 eixos, e aqui o outro veículo se apoia com 2 eixos. O que você tem que observar aqui é que tem 2 eixos colados, 2 eixos colados, mais 2 colados, mais 2 colados, mais 6. Então você tem 6 mais 17, mais 17, mais 17, que é o limite máximo de 57 toneladas, desde que o comprimento seja maior que 17 metros e 50. Beleza? É isso que você tem aqui, tudo tandem duplo, né? Aqui, ó, 6, 17, 17, 17, tá batendo 57 toneladas. Fiz a conta sem saber que estava escrito ali. Tranquilo? Que mais? A gente sabe que é até 2,40, olha, aqui você sabe que tem um eixo isolado. Se é isolado, aqui suporta 10, aqui suporta 10 toneladas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal. Aqui eu falo da portaria, e aí eu já não queria entrar aqui na portaria. Olha, a portaria, ela é importante para você saber que existe veículos homologados, tudo bem? Então, o que eu queria trabalhar com você nessa aula, eu acho que é suficiente para a sua prova, é as dimensões máximas de veículo, limite por eixo e peso bruto total e
peso bruto total combinado. Beleza? Nesse momento é o que você precisa saber, tá bom? Ah, Mestre, vai aprofundar nisso? Olha, próximo da prova, se cair alguma regulamentação a mais, se eu entender que tem mais alguma coisa que você precisa saber, a gente vai chegar. Mas nesse momento, eu quero que você consiga apenas memorizar isso e os 3 materiais eu vou disponibilizar para você. Tá bom? É aqui que está a sua aprovação no Oficina Concurso. Um abraço.